Graça e paz, amados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast na comunidade Batista Renovada em Ribeirão Preto. Para a gente é uma alegria muito grande poder transmitir mais uma vez a palavra do Senhor para você. E nós somos gratos a Deus por ter você conosco aqui, podendo receber também um pouco do que vai ser conversado aqui, as mensagens que serão transmitidas, os testemunhos que serão falados aqui. Mais uma vez estou com a minha esposa aqui, Elaine. Graça e paz, meus queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que você for assistir, né? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E nos ajude, e assim nós estaremos levando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém. Bom, o nosso convidado de hoje é um irmão bastante querido pra gente, ganhou espaço no nosso coração, já fez parte do nosso ministério de louvor, faz parte do ministério da intercessão hoje, também do conselho da igreja. Lucas? Bom, boa noite, como a irmã Elaine disse, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário. E agradeço muito o convite de poder estar aqui, né, para a glória do Senhor. Amém. E que todos sejam tocados de alguma maneira com o que for dito aqui, né, com o testemunho que tenho a compartilhar com vocês. Amém, amém. O Lucas que já sim, ganhou espaço no nosso coração e depois que a gente foi lá, que eu descobri que ele gosta também de limão com sal. E... Achei um companheiro. Tá comigo, Né? Bom, Luque, a gente queria saber um pouco de você, assim, como foi sua história para chegar até os caminhos do Senhor, como você conheceu, se foi através de família. Já nasceu num berço cristão, se converteu mais tarde. Bom, vamos lá então. Na verdade, eu odiava crente. Meu Deus. Essa é a realidade. Sei como é. Né? Eu fui, se eu não me engano, com 21, 22 anos, mais ou menos, que eu fui conhecer a Cristo mesmo, né? Através da Jéssica, né? Da minha esposa. E quando eu conheci ela, gostei dela, falei, é essa daqui. E vamos lá, né? Vamos conhecer ela mais, né? Depois conheci a família dela. Foi na escola que vocês se conheceram, não? Não, foi na casa de amigo. Ai, que legal. Foi em casa de amigo, assim. Na verdade, eu conhecia a Thalita, nem conhecia ela. Aí a Thalita chamou pra ir na casa desse amigo, e aí ela tava lá, e eu nem olhava pra ela, nem nada, né? Porque ela tinha meio com uma cara de brava, eu não vou chegar nem perto, né? Mas aí depois a gente começou a conversar, foi rolando e tal, e acabou acontecendo, né? Da gente passou a se conhecer melhor. Mas é só a cara que ela tem de bravo, porque ela tem um coração muito bom, né? Ela tem. E aí, quando eu conheci a família dela, né? Foi quando eu vi que eles eram cristãos. E que até então você não sabia. Até então eu não sabia. Porque até então ela também não era batizada, né? Então a gente inclusive, a gente se batizou junto. Uau! A gente se batizou junto. E aí o pai dela, quando a gente assumiu o namoro, o pai dela, foi tipo muito rápido. Foi coisa de um mês, a gente se conheceu e a gente já quis assumir o namoro. E a gente assumiu e aí começou a conhecer os familiares dela e tudo mais. Então aí quando eu conheci o pai dela, e o pai dela né? Ele é meio tenso, ele era meio tenso para a palavra, assim, em questão de Deus ser uma pessoa que não conhecia o Evangelho, e ele é uma pessoa que gosta de tudo muito certinho, leva tudo muito a sério, né, as coisas de Deus. Sim. Então ele quis, de uma certa forma, mostrar a crença deles para mim, e tipo assim, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente é. E, tipo assim, na época foi meio que, tipo assim, se é isso que você quiser, beleza, senão, né? Cai fora. Cai fora. Foi meio tipo assim que eu senti, né? No dia. Na pressão. Foi meio na pressão no início, né? E aí ele começou o pai dela começou a me dar alguns estudos, né? O primeiro estudo foi no livro de João. E eu venho de uma crença muito idólatra, né? Então, para mim foi uma dificuldade muito grande. Teve um choque. Eu até falo para ele, né? Eu já
falei aqui na igreja até que no começo não foi nem num interesse por Deus, né? Não foi nem por um interesse assim de, nossa, eu quero conhecer, né? Vamos saber. Não, tipo assim, eu gostava da filha dele e eu falei assim, eu vou aturar ele até, né? Vamos ver no que vai dar, né? Tipo, sou obrigado a aturar ele, eu vou aturar, vou ouvir. Meu Deus. Então, tipo assim, pra mim foi muito difícil, né? Principalmente quando entrava nesse assunto de idolatria. Eu, pra mim, queria acabar com ele. De frente, né? Nossa. Porque vem uma coisa que vinha totalmente de frente, contra aquilo que eu cria, né? Que eu acreditava. Que você acreditou toda a sua vida, Isso, eu acreditei né? toda a minha vida. Mais de 20 anos eu acreditava naquilo. E ele veio bater de frente comigo naquilo que eu acreditava. E aí foi quando teve um momento assim, né? De tudo aquilo que ele estava me ensinando, que ele estava me mostrando, teve um momento que eu estressei muito. Eu fiquei nervoso, eu falei assim, não, agora eu fui embora estressado, eu falei, eu vou mostrar pra ele no porquê que eu acredito nisso. E aí eu cheguei em casa, já fui pro computador, eu falei, não, eu vou mostrar pra ele o porquê que eu acredito e ele vai parar dessa encheção de saco na minha cabeça, né? Você queria provar pra ele. Eu queria provar pra ele. Eu falei, a sua teoria. A minha teoria. Na verdade, eu não tinha teoria nenhuma, eu só acreditava e não sabia por que eu acreditava. Então eu falei assim, eu vou provar para ele, né, o porquê que eu vou mostrar o porquê que eu acredito. E aí eu fui correr atrás de argumentos, né, de chegar, poder sentar na mesa com ele e falar, é por isso que eu acredito e eu quero que você me respeita. Só que eu procurei, e é que nem a palavra diz, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? E então eu fui atrás de uma verdade que na verdade não era verdade. É uma coisa meio até confusa, né? Então eu comecei a pesquisar, encontrei, né, naquilo que eu acreditava, eu encontrei alguns, como que eu posso falar? Eu encontrei algumas contradições, isso. Então aquilo começou a me trazer uma pulguinha atrás da orelha, eu comecei a ficar com uma certa dúvida, né? E aí teve um certo momento porque que aquilo te abalou. Isso, aquilo que eu procurei saber o porquê que eu acreditava. E eu não conseguia achar o porquê que eu acreditava naquilo. E aí a minha pergunta passou a ser outra. Eu passei a me perguntar, por que eu acredito? Nossa, porque ele tinha base para... Tudo que ele falava, ele tinha base, ele tinha prova. Tudo que ele me falava era com a Bíblia do lado. Inclusive uma Bíblia da minha crença, né, daquilo, de tudo aquilo que eu acreditava. E ele falou assim, ó, tudo que eu te falar, por favor, né, pode me falar, ó, me prova o que eu tô te falando, ele falava, né, e quebra para mim, pedir para ele me provar. E então aí eu fui para casa, passei por todo esse processo e aí eu passei a me fazer essa pergunta, o porquê que eu acredito, porque eu não estava achando argumento. Então foi aonde eu passei a escutar um pouco mais ele. Ao invés de eu deixar, digamos assim, a ira tomar conta de mim, eu passei a escutar um pouco mais ele. E essa verdade, ela foi introduzindo dentro de mim. Né? Porque a verdade, ela é libertadora, né? Sim, e aos poucos, eu fui me desarmando aos poucos, né? E então aí a minha vida cristã, né, começou dessa maneira. Né? Eu comecei me desarmando na questão da minha idolatria, que era muito forte. E ao caminhar, né, conforme ele fosse caminhando ali os ensinamentos, eu ia me desarmando, ia me sentindo mais à vontade com os ensinamentos, leve, né? Mais leve. E aí eu falei, poxa, aí eu passei a me falar outro tipo de coisa. Aí eu descobri o porquê que eu acreditava. Né? Conforme o caminhar dos ensinamentos dele, eu descobri o porquê que eu acreditava. Porque a minha vida inteira, eu falei, poxa, peraí, a minha vida inteira eu escutei isso, né? Eu já faz mais de 20 anos, eu cresci acreditando nisso, porque era isso que eu cresci ouvindo isso, né? Então era uma coisa para mim natural. Então eu não sabia o porquê que eu acreditava, eu simplesmente cresci ouvindo esses tipos de coisa e passei a crer também, até porque 99% das pessoas que me rodeavam criam nas mesma coisa. Então, para mim, aquilo ali era cômodo. Então, né, é o que todo mundo está fazendo e beleza, né, tá tudo certo. E aí, quando ele começou a me confrontar, foi havendo as mudanças, né? Eu acho legal isso, questão de religiões diferentes, né? Talvez a mesma crença, né? Jesus Cristo, tudo, mas
cada uma com a sua base, assim, né? E aí é onde você, questão de, conhece a verdade, em vez de ficar debatendo com o outro, realmente, tipo, sentar, conversar, falar, porque de repente, numa dessa, quem acha que tá certo tá errado, e o outro mostra, falou, aqui é onde você tá errado. Ou esse que de repente fala, não, é aqui que tá certo, e essa pessoa fala, não tá. E essa que vai e mostra, e os dois entram no consenso. Isso. Eu acho legal, muito legal isso, tipo assim, quando na palavra, né? Baseado na palavra, não é só argumento. Quando você tem pessoas próximas, né, familiares, assim, que são de outras religiões, outras crenças, que senta, conversa, né, mostra os lados de cada um, assim, e tipo, mostra que, nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso e tal. E o teu caso, é claro que não é o mesmo caso, né, porque tem, se não me engano, é o Nando Moura, que o Nando Moura, se não me engano, ele era ateu, né, e aí ele tinha essa questão também assim, não, porque é tudo mentira, essa questão dos crentes evangélicos e tal, eu vou mostrar na Bíblia porque eles estão errados, não sei o quê. Aí ele começou a procurar na Bíblia, aí ele, nossa, olha só isso aqui, tipo tá, assim. não sei o quê. Aí hoje ele se converteu. Sim. Igual hoje, eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá, né? Que ele foi num parque, chegou no parque, tinha um elefante preso numa corda e uma estaca no chão, mas uma estaca assim, minúscula, né? E ele pensava assim, nossa, mas o elefante, com aquela força que ele tem, ele arrebenta tudo isso daí. Se ele quiser, ele arrebenta. E por que ele está ali cativo, né? Naquele pedaço ali de corda com aquele tamanho de estaca? E aí ele foi e conversou, né, com o rapaz que estava ali naquele parque ali cuidando do animal, e falou, mas por que ele, com esse tamanho que ele tem, com a força que ele tem, ele está ali preso, a hora que ele quiser sair, ele sai, por que está, né, nessas condições? O rapaz falou, não, porque desde pequeno nós colocamos uma corda no pescoço, né, uma corrente, e colocamos uma estaca. Então ele vai tentar fugir uma vez, ele é pequeno, não vai conseguir sair, vai tentar 2, 3, 4. Na quinta vez, ele já entende que não mais ele é um animal livre. Então ele vai carregar isso daí. Você pode pôr um pedaço de linha no pescoço dele, com um palito ali, que ele vai ficar. Ele não tem noção da força. E assim aquele que é criado, né? Igual você falou, que você tinha uma crença, mas você nem entendia o porquê, porque você foi criado dessa maneira, né? Quando você conheceu a palavra, que ela te libertou, aí você conheceu a verdadeira palavra do Senhor, a força que ela tem, a base que ela tem, né? Não é só um argumento, ela tem base, né, na Bíblia. E inclusive, depois que eu tive a resposta do porquê que eu acredito, né, eu me coloquei 3 personagens na minha cabeça, né? E uma mulher e 2 homens. Eu falei assim, poxa, peraí. Por exemplo, essa mulher tem um filho com um homem A. Só que quando essa criança nasce, a vida inteira dessa criança, ela fala para essa criança que o pai dele é o homem B. Qual dos dois, se você perguntar para a criança, vai dizer, ele vai falar que é o pai dele? É o B, porque ele cresceu acreditando nisso. Porque a mãe dele sempre dizia para ele que o pai dele é o B. Ele vai tratar o rapaz como pai, vai ser o pai dele. Sim. Só que na realidade, quem é o pai biológico dele? É o A. Então eu me senti nessa situação. Eu cresci acreditando numa coisa, quando na verdade a verdade era outra. Era outra. E como que foi para sua família ver a sua libertação, vamos dizer assim, né? Quando você mudou a sua crença, que você tinha um fundamento naquilo que você passou a crer. Bom, no início foi difícil, porque quando eu comecei mesmo quando no início, quando eu ainda estava começando a aceitar, não demonstrava tanto que eu estava aceitando,
mas eu já comecei a ir na igreja. Uhum. E aí, por exemplo, a minha mãe, ela já... onde você vai? Onde você tá? E eu nunca fui de esconder. Sim, então eu claro. falava. Então, aí foi aonde começou a ter ali um certo conflito, né? Familiar, em questão de não aceitar de eu estar, digamos, me convertendo, né? Tipo assim, é uma coisa que em questão minha mãe falava muito, você não vai deixar de ser quem você é, né? Porque é isso que você é e pronto, acabou. E aí eu ficava em silêncio, não falava nada. Mas em questão de minha família ao todo, foi assim, digamos assim, que no começo foi um pouco difícil, porque tinha questão de zoeira e tal, porque infelizmente hoje em dia existe muito preconceito, né, em questão dos pastores. Sim. Que inclusive, né, é um assunto que eu vou entrar agora também, porque era um preconceito que eu tinha em relação aos pastores, que pastor é tudo igual, que você Só viu quer uma pegar o notícia de dinheiro. um pastor que fez isso e todo mundo igual, só quer saber do dinheiro das pessoas e nenhum presta, né? Tudo sacana e tudo mais. Então, assim, teve essas, digamos, zoeira, né? O pastorzinho que não sei o que tem, né? Nossa. E aí começaram alguns tipos de zoeiras comigo e tal, mas eu não ligava e eu ficava em silêncio. Né? Tipo, não tinha argumento, não tinha o que falar, ficava até envergonhado, né? Porque eu estava no começo da minha caminhada cristã. Tava no começo da minha conversão, então eu me envergonhava. E dava aquelas risadinhas assim, né? Tipo, mas beleza, né? E então, entrando no assunto dos pastores, né, que é uma coisa que me pegava muito, né? Essa questão. Inclusive, teve uma vez que eu passei em frente a uma igreja e eu falei, se tem uma coisa que eu nunca vou ser na minha vida é crente. Meu Deus. Eu não suportava. Se tem uma coisa que eu falei, se tem uma coisa que eu nunca vou ser é crente. E graças a Deus isso caiu por terra, né? Depois que a gente conhece a verdade que... exatamente, né? Quando a gente tá lá fora, a gente tem outra visão, sim, né? Sim, na verdade, a gente tem a visão diferente. Do que a sociedade impõe na cabeça, né? da gente, na verdade. Mas quando a gente entra numa igreja evangélica, a gente fala, nossa, cara, né? Totalmente porque diferente. é que eu costumo falar, tipo assim, a caminhada com Cristo, ela requer renúncia. Sim. E quando chega na parte da renúncia, quando a gente reconhece o nosso erro e tem que renunciar, quando a gente reconhece que a gente está errado, aí dói. E aí na onde muitas das vezes a gente vai pro lado que nos convém. O que confronta, ele te tira do conforto. Isso. E o ser humano, ele está acostumado com o conforto. Então, eu vou procurar aquilo que vai me confortar. Quando começa a me confrontar, aí já começa a incomodar. Né? E nem todos aceitam essa mudança. Sim. Né? Então, assim, a questão da minha família pesava muito em questão disso. Porque eu também, tipo assim, eu junto com eles, eu tinha esse certo preconceito, né? Então, acabou pesando muito em relação a isso. Inclusive, uma coisa que eu tinha comigo igreja cristã, de crente, eles fazem uma lavagem cerebral, né? Porque as pessoas passam a dar dinheiro para eles e tudo mais... E aí a pessoa passa a ser outra pessoa, realmente, né? Passa a ser outra pessoa. Exato. Transformada, claro, mas transformada em Cristo, né? A gente fala assim, existem sim, no meio, uns aproveitadores da fé, né? Que não dá nem para falar que são cristãos que acabam envergonhando a palavra de Deus, né? Abusam da palavra de Deus para tirar vantagem. Sim. Mas existem aquelas pessoas que têm o chamado, que cuida das ovelhas, que realmente pastoreia as ovelhas, né? A gente pode falar aqui da nossa igreja. Graças a Deus, né? Nós temos pastores, Sim. nós temos diáconos que realmente são comprometidos com a palavra do Senhor. É verdade. E muitas vezes vai trazer uma palavra que confronta. Né? Mas é o que a gente estava conversando, né? Agorinha mesmo, antes de começar o podcast, né? É o fim dos tempos. Então, há muitas coisas acontecendo, muitos escândalos acontecendo e envolvendo a palavra do Senhor.
E quando verdade. essas pessoas se envolvem em escândalo, não fala assim um exemplo. Ah, é o fulano de tal. Vai falar, não, é o pastor. Ah, é a fulana. Ah, essa fulana é de onde? Ah, é lá da igreja tal. Né? Não fala a pessoa, fala o cargo, fala o nome da igreja. Para quê? Para escandalizar a palavra do Senhor, né? E até aquela questão, pessoal, porque eu saí da igreja, porque lá eu não concordo com isso ou com aquilo, não sei o que e tal, só que de repente a própria igreja que a pessoa ia não segue os ensinamentos de Jesus. E aí ela se decepciona com um homem ao invés de, tipo... Que aí a gente sempre falou sobre isso, né? Você tá, tipo, questionando... Você tá indo na igreja para seguir Jesus, os ensinamentos dele, ou você tá indo por conta de pastor ou de algum membro da igreja? Eu ia mencionar isso né? agora, né? Que foi duas coisas que eu aprendi que foi essencial, né? Para minha conversão genuína mesmo. Que em questão dessa questão de eu falar de ser uma lavagem cerebral... Quando eu conheci a passagem de João 3,3, né? Que ele tem uma conversa com Nicodemos, ele fala que a gente tem que nascer de novo, né? E aí Nicodemos pergunta para ele, né? Como pode, né? Um homem já velho poder voltar ao ventre para poder nascer de novo? E não é bem assim, né? É questão de nascer da água e do espírito, né? Da gente ser nova criatura. A gente deixa de ser carne e passa a ser espírito. Exato. E quando a gente passa a ser espírito, aí sim a gente passa a ter os entendimentos das coisas de Deus. Aí eu falei, poxa, mas então é bem mais maravilhoso, é muito mais brilhante do que uma simples lavagem cerebral. É algo sobrenatural, né? Porque é maravilhoso, né? Quando a gente conhece a palavra, a gente vê que é um negócio, é tremendo, é maravilhoso. E eu falo, dia após dia você vai se libertando, né? Eu falo assim que hoje, a Elaine que é hoje, ela não vai ser a mesma amanhã. Porque verdade. Deus vai me mudando, né? Deus vai transformando as nossas vidas. Então eu falo assim, coisas que às vezes eu fazia no passado e achava que, tá tudo bem, né? Tranquilo. Opa, não. Aqui, ó, a Bíblia diz que não, que eu não posso fazer isso, que isso aqui é pecado. Não é um pecadinho, é pecado. Eu não vou para o céu se eu continuar desse jeito. Não, eu preciso mudar. Vou mudar. Aí, no outro dia, nossa, mas eu fazia isso, olha aqui, a Bíblia está falando que eu não posso fazer também. É um manual. Sim. Né? Você vai ali, enfim. E aí a segunda coisa, né, que eu aprendi, que foi essencial também, foi a questão que nem o assunto que vocês entraram agora, né? Que essa questão da gente, quando está no mundo, olhar, generalizar essa questão do pastor, né? Um pastor fez alguma coisa e ia lá, é pastor, né? Todo pastor não presta. Tem que ser um pastor. E aí, né? Aí, tipo assim, eu aprendi, né, que Cristo, né, tem que ser o nosso alvo. Exato. O meu alvo não é o pastor, eu não venho na igreja por causa do pastor, por causa de pastora, nem por causa da equipe do louvor, porque os louvor é bonitinho, nem nada. Eu venho na igreja por quê? Por causa de Cristo. Eu venho por causa de Cristo. Independente do que estiver acontecendo no mundo lá fora com os outros pastores, com outros ministérios, eu venho por causa de Cristo. Porque aquilo que Cristo tem a me oferecer é maravilhoso. Então eu venho receber isso dele, entendeu? Você, né? Independente do que estiver acontecendo à minha volta, eu quero mais de Deus. É isso que eu quero para minha vida. Então isso foi as coisas que assim que foram quebrando os paradigmas que me, graças a Deus, hoje eu posso dizer, digamos assim, que me enraizou, né? Na presença de Deus, que me enraizou em Cristo, foram essas coisas, né? Que aos poucos a gente vai se desarmando e recebendo. Sim. E até hoje eu até comentei com o pessoal no serviço lá, que eu vi um texto que falava assim, que o homem foi criado para comer frutas, né? Comer do que é gerado pela terra e viver em harmonia. Aí começou a inventar um monte de coisa, se adaptar àquilo assim, aí virou todo esse estresse que todo mundo tá e não sabe de onde que veio esse estresse. E se a gente parar para pensar, entra até na questão que você falou, de você crescer já aprendendo isso. Porque a gente nasce num mundo moderno, né, com tanta tecnologia assim, e a gente cresce, acredita, assim, seguindo, né, o sistema, né, é lógico, a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, né, sustentar a família e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, a gente fazendo a vontade de Deus, né, que seria você ajudar o próximo, né, olhar para o próximo, amar ele como se fosse si mesmo, né, e seguir os ensinamentos, né, que é até aquela passagem do jovem rico, né, que fala, né, que
que eu preciso perder o reino dos céus? Segue os mandamentos. Mas isso eu já faço. Nossa, né? Então peraí, vende tudo que você tem, né? E me segue. Não, então peraí. Né? Entra nessa questão que você fala assim, nossa, eu tenho que amar a Cristo, mas eu vou ter que deixar tudo. Na verdade, não é que entra nessa questão de, eu virei crente, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Na verdade, não. Você passa a entender que você não precisa dessas coisas para seguir, para tipo ser feliz, para se sentir completo, Sim. né? Você seguindo Jesus, fazendo a bondade, né? Fugindo um pouco do que o sistema hoje na sociedade pede, você se sente bem, né? E você passa, tipo, a perceber, igual eu falei uma vez, não sei se foi no podcast ou conversando com alguém aqui na igreja, que quando você tocava no mundo, você recebia cachê? Eu falei, algumas vezes sim. Só que era uma vez ou outra, né, que a gente tocava em algum lugar. Uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada quase. 2 meses, Então assim, eu não posso dizer que eu recebi um cachê, né, para tocar. E hoje eu não recebo nada, né, eu não sou... tem algumas igrejas que contratam o pessoal para o Ministério de Louvor, só que hoje eu toco voluntário. E eu me sinto muito bem por isso. Eu não recebo um cachê em dinheiro, mas a recompensa que eu tenho recebido de Deus em bênçãos, de nunca faltar nada em casa, sabe? É que aí as pessoas vão entrar naquela questão de, mas você também não sai mais, você não vai pra barzinho, não bebe, não vai em festa, não sei o que, mas, cara, tipo, pra mim, eu tenho recebido tantas outras coisas que, tipo, já me suprem em questão dessas coisas do mundo, que pra mim seriam um cachê, entendeu? Eu falo assim que, na verdade, essa é uma escolha que nós fazemos e que nos satisfaz. Né? Eu falo assim, hoje eu vivo muito confortável com a vida que eu tenho. Eu não preciso sair por aí, festa, música alta, enfim, né? E eu vivo bem, você entendeu? A gente se reúne, a gente senta, a gente conversa, igual a gente... Sai pra comer, também normal, vai no cinema. Come bem, exatamente. Sim. A gente leva a vida normal. Uma vida normal. Uma vida normal. E a gente se diverte muito, sem exagero, sabe? E eu falo assim, o mundo, ele perde as rédeas por conta dos exageros, porque é tudo muito exagerado. Cristo deixa de ser o alvo, né? Exato. Deixa de ser o primeiro, foco. Né? Ele deixa de ser o foco. A questão do jovem rico, né? Não tem problema nenhum dele ser rico, dele ter muitos bens. O problema é que ele tinha os bens, a riqueza dele à frente de Cristo. Exato, exatamente. Então esse é o problema, né? Exatamente. Perdeu o foco, Sim. Né? Na caminhada. Sim. E esse processo da sua conversão durou quanto tempo? Não demorou muito não, porque logo no começo eu quis confrontar ele de frente, né, meu sogro. E aí, logo no começo eu já comecei a me desarmar. Vamos dizer assim, foi coisa de 1 mês. Nossa, eu já comecei rápido. a me desarmar. Porque eu estressei de um tanto que eu queria confrontar. Graças a Deus foi rápido. Bom, Wilton, tá escutando, né? Então, em 1 ano eu estava me batizando. Eu estava sendo batizado em 1 ano. Glória a Deus. Voltando no assunto, até é muito interessante, né? Como que a palavra de Deus é maravilhosa e ela se complementa, né? Demais. Eu entrei no assunto aqui de João 3,3, né? Questão de ser batizado na água e no Espírito, né? Sim, que a gente passa a receber o Espírito de Deus, né? Lá se eu não me engano, está em 1º ou em 2 Coríntios, vai ter aquele versículo que fala... nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? É lindo. E eu sempre olhei para esse versículo levando na questão financeira, né? Que Deus tem muito mais para mim, em questão financeira, na minha vida pessoal. Mas se a gente for analisar o contexto, tem tudo a ver com João 3,3, porque ali ele está falando de sabedoria, né? De uma sabedoria em questão de espírito. Por exemplo, o mundo, né, que a gente está falando em questão do mundo não entender, né, por que você não vai mais numa festa, ou por que eu não vou mais numa festa, por que a gente já não ouve aquelas músicas que antes ouvia antes, né, e nesse contexto dessa palavra, ela nos fala que quem tem um espírito do mundo, ele vai entender as coisas do mundo. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, esse vai entender o que é de Deus. Exato. Então é maravilhoso. É lindo. E
quando eu tenho o Espírito do mundo, essas coisas não me são reveladas, porque são me reveladas pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele vai no mais profundo de Deus, e quando eu recebo o Espírito Santo, essas coisas me são reveladas. Nossa, é verdade. Então, por isso que nem todo mundo entende aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está falando, porque nem todos têm o Espírito de Deus, mas têm o Espírito do mundo. Mas a partir do momento que a gente se desarma, passa a receber esse Espírito, aí a gente passa, a nossa mente ela... aí a gente é outra pessoa. Aí a gente passa a receber a verdade de uma maneira sobrenatural. É maravilhoso, é maravilhoso. É demais. E eu falando assim, e cada vez mais você vai mergulhando na palavra, vai descobrindo, assim, você fica assim, apaixonado, né? Todos os dias verdade. Você quer buscar mais. É uma coisa assim que é sobrenatural. É sobrenatural. Né? É sobrenatural. E, bom, como eu disse no início, né, que você fez parte do nosso Ministério de Louvor. E aí você procurou eu, a Dalit, né, para anunciar a sua saída, porque você ia seguir seu chamado, né? Sim. E como foi essa revelação para você? Assim? Então, um tempo já antes, eu fiquei muito tempo, na verdade, no Ministério de Louvor, quando alguns pastores, não foi uma nem duas pessoas, se eu não me engano foram umas 3 pessoas que chegaram em mim, pessoas que eu nunca tinha visto antes na minha vida, né? Não conhecia, nunca tinha visto em lugar nenhum, nem sabia quem era, e entregaram a palavra para mim, né? Que o meu chamado é o chamado pastoral. Ô, glória! E aí eu me percebi num certo momento, que foi quando eu entreguei que eu deixei de fazer parte do... Eu procurei vocês para deixar de fazer parte do Ministério de Louvor, que eu percebi que, digamos assim, que eu estava fazendo muita coisa, mas não aquilo que Deus queria que eu fizesse. Entendeu? Por exemplo, o seu ministério é um ministério de louvor, né? Foi o que Deus colocou na sua vida, é o que Ele quer para você. Só que Ele não quer a mesma coisa para todo mundo. Imagina se todo mundo só louvasse, só tivesse ministério de louvor no mundo. Como que seria? Imagina se no mundo só existisse pastor. Como que seria? Então Deus resignou a cada uma função. Sim, né? sim. E num certo momento, eu passei a me sentir fora do meu lugar. Entendeu? Incomodado por Deus. Eu comecei a me incomodar. Feliz por estar fazendo a obra, mas você percebe que tipo ainda assim, não é eu gosto muito do louvor. Nossa, dá uma vontade de vir aqui na frente e continuar. E eu gosto muito. Nossa, eu amo demais, né? Mas chegou um certo momento, foi até meio assim, não foi de repente, né? Foi aos poucos. Mas foi a hora que a chave virou mesmo na minha mente. Eu estava em casa, estava estendendo roupa até. Aí eu não estava pensando em nada, eu não tinha visto. Se eu não me engano, eu não tinha nem aberto a Bíblia naquele dia ainda. E aí me veio assim, eu senti que foi Deus que falou comigo, né? Que Ele entrou em questão dos filhos de Judá. Que os filhos de Judá, né, eu esqueci um dos nomes dos filhos dele, que ele não queria dar filhos, né? Que foi o segundo filho dele que morreu. Que Deus trouxe a morte para ele por conta do que ele estava fazendo, ele estava impedindo, né, o crescimento da família, o crescimento daquela geração, até porque Deus ele tinha um plano, né, com a tribo de Judá. Né? Jesus ele partiria dali. Então, assim, essa passagem ela veio na minha mente na hora. E eu falei, poxa, peraí, né? Sinal, Deus está falando profundamente comigo, né? Da mesma forma em que um dos filhos ali de Judá tinha que dar continuidade naquela geração, tinha que dar continuidade naquele povo, e ele estava brecando aquilo, ele estava impedindo aquilo, e Deus tirou a vida dele por conta disso. Peraí, eu estou parando a obra de Deus. Eu não estou no lugar em que eu devia estar. Então, da mesma forma em que ele tirou a vida dele por não estar fazendo o que ele deveria estar fazendo, tipo assim, eu sou substituível, né? Tipo, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. E aí? Eu vou tomar uma atitude, eu vou me colocar no lugar em que Deus quer que eu esteja, ou eu vou continuar, digamos, no ministério de teatro, no ministério de louvor, né, na mesa lá de som. Eu estava, né, fazendo várias coisas, mas eu não estava onde Deus queria que eu estivesse. Exatamente, Deus. Então foi onde deu esse estalo, e eu falei assim, eu vou procurar o Lê, a Dalit, vou conversar com eles, e
né? Vamos se colocar no lugar em que... Porque muitas das vezes a gente fala, né? Que Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, né? Eu entrego a Ti a minha vida. Mas na realidade a gente está fazendo o que a gente quer. Mas o que Deus quer mesmo, a gente... Mesmo que a gente esteja fazendo outras coisas que sejam de Deus, mas aquilo que Ele realmente resignou para nós, a gente acaba deixando de lado. Exatamente. É igual aquele teatro que vocês fizeram aqui, né? Que você era o papel de Jesus, de Deus... E a Gi falou assim, não, Deus, senta aqui, ó, você que vai tomar conta da minha vida, né? Sim. Aí ela começa, não, então deixa que eu tomo conta aqui, né? Né? Tipo, nessa aqui. parte, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Né? Vou deixar o link É pra assim, vocês ó, assistirem o te vídeo aí. entrego, mas eu seguro Mas, o ó, copo. deixa que eu... Tá? Eu que vou segurar o copo. Você... Tipo assim. né? E aí quando eu caí em si, né? E eu procurei o ler, a Dalit e tal. E aí eu passei a me aprofundar um pouco mais na palavra, né? Passei a entender um pouco mais do que eu precisava para mim poder seguir esse ministério. E agora a minha caminhada é a mesma, minha caminhada é com Cristo, mas de uma forma diferente. Sim. Né? Porque cada um, né, como a gente disse, cada um tem o seu chamado, né? Sim, sim. E você sonha em sair para missão? Para ser Ou sincero, você acha que o seu chamado é apenas na igreja? não, para assim? ser sincero, eu nunca pensei nisso. Na assim, missão. Né? Missão, eu quero ir, sei lá, em tal lugar, sair do país, fazer missão, então nunca pensei nisso. Eu, assim, o meu foco tá... Levar a palavra. Levar a palavra. O meu foco tá, tipo assim, aprender, né? Ver os passos dos meus pastores, né? Lógico, principalmente, em primeiro lugar, Cristo. Mas, assim, para mim ser um pastor, eu preciso aprender como pastor, como ser pastor. Sim. Então, eu tenho que estar de olho nos passos dele, pedindo opiniões, né? Tenho que estar pedindo conselhos. Eu tenho que estar vendo como que se faz. O que um pastor faz, né? A palavra de Deus, ela nos diz. Mas a gente vê na prática é muito mais fácil também, né? Então, o que um pastor faz? Como que deve agir em certas circunstâncias, situação e tal. Então, assim, eu estou focado nisso, né? Aprender primeiro em questão do ministério pastoral, para depois... Talvez, né? Vamos ver o que Deus coloca no coração da gente, o que Deus... Isso, a gente fica na dispensação de Deus, né? Sim. O que Deus mandar, a gente faz. Amém. E qual a palavra que você deixaria hoje para quem está assistindo o podcast, para os jovens hoje em dia que estão aí meio um pezinho lá, um pezinho cá, que confronta a palavra do Senhor? Bom, aquilo que eu falei mais no início, né? Que foi o que mudou minha vida, né? Eu busquei conhecer a verdade. E a verdade me libertou. Então a palavra que eu deixaria é essa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que eu quero deixar para os jovens de hoje, não só para os jovens, mas para todas aquelas pessoas que não acreditam, que confrontam o evangelho. Sim, busquem saber a verdade, né? Busquem saber, se façam uma pergunta assim como eu fiz, né? O porquê que eu acredito. Não se conforte com o que os outros falam para você. Isso, não se conforte com o que os outros falam para você. Né? Passa a se perguntar o porquê que eu acredito, busca o porquê que você acredite, porquê que você acredita nisso que você acredita. Mesmo para os cristãos. Porque tem muito cristão que acredita, mas não lê uma Bíblia, né? Muitos cristãos só vai pelo que o pastor fala. Não, né? Aqui, ó, tira a prova do que o pastor está falando. Procura na Bíblia, na palavra. Não lê a Bíblia só na igreja. Não seja cristão somente por aquilo que você está ouvindo, mas por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está vivenciando, né? Então, que isso sirva assim, então é essa palavra que eu deixo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ela é libertadora. E outra, quando você faz prova da palavra do Senhor, você vive experiências com Deus, né? É verdade. Porque eu falo assim, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ela nunca teve uma experiência com Deus. Sim. Ela vive da experiência do irmão do lado, do que o pastor ministra. É verdade. Mas ela em si, ela nunca teve uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque ela não busca. Ela só vem na igreja cumprir o papel dela de vir no culto. Então, ela vem,
cultua Deus, digamos assim, ali na igreja, vai embora para casa, vai viver a vida dela. Sim. Em casa, ela não vai dobrar o joelho, ela não vai orar, ela não vai ler a Bíblia, ela não vai buscar um entendimento na palavra do Senhor, né? É o que a gente falou uns episódios atrás também, né? Que às vezes a pessoa vem na igreja e fica naquela... Fala comigo, Deus, fala comigo, faz um milagre na minha vida, tudo. E tipo, o Espírito Santo está só esperando, tipo, ela dá o primeiro passo para ele, tipo, ó, tá aqui. E ela, tipo, sempre tá esperando algo, mas não faz nada, né, pra receber realmente isso. Às vezes a pessoa vem na igreja esperando uma palavra de um profeta. É. E às vezes Deus está falando com ela desde o primeiro louvor. E ela está lá assim, ô Senhor Jesus, usa o irmão fulano para falar comigo. Ah, Jesus, eu preciso. Ou vem aquela palavra de exortação falando, você precisa mudar, precisa dar o teu primeiro passo. Aí ela fala assim, ó, não é para mim não, é a irmãzinha lá, ó. É bem assim. A gente procura muito, né, no início buscar aquilo, ouvir o que a gente quer, né? Tipo assim, me trouxe conforto. Então essa daí é pra mim. Sim. Agora veio pra me confrontar? Não é comigo, né? Desvio dela e passa pro irmão do lado, né? É verdade. Toda palavra tem o pedacinho ali da palavra que é pra você também, né? Então, exatamente. A questão que o irmão perguntou, né, que deixa pra aqueles que tá com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, o evangelho ele é renúncia, né? Não existe um meio termo, né? Se eu quero servir a Cristo verdadeiramente, então, tudo aquilo que me for revelado através do Espírito, eu tenho que acatar. Sim. Eu tenho que renunciar aquilo que o Espírito Santo me revelou, que eu tenho que renunciar, tem que ser renunciado. Não tem o jeitinho brasileiro, não tem aquele negócio do meu jeito. É do jeito de Deus. Do Senhor é sim, né? Sim, não. Sim, sim é sim, não é não. Não existe aquele negócio de ficar em cima do muro, né? Talvez. Aquele negócio de... Tem até aquela... não é piada o certo que fala que tinha um rapaz de um lado do muro, que era um lado de lá era do diabo e o lado de lá era de Deus. E aí tinha um em cima do muro, né? E aí quem estava do lado de Deus ficava implorando para ele pular para o lado de Deus e o diabo ficava quietinho. E aí o cara perguntava, mas por que você não fala nada? Não, porque quem está em cima do muro é meu. Já é meu. Né? Não existe um meio termo, né? Exato. É como a palavra do Senhor fala, né? Não existe nem o frio, não existe o morno. Ou é frio ou é quente. Exato. Então, ou você é ou você não é. Exatamente. Porque eu falo assim, hoje em dia, principalmente os jovens, né? Ele quer um evangelho fácil. Né? Um evangelho não tão tradicional. Ele quer eu não sei, né? Vamos falar assim que é até uma questão polêmica, né? Que o povo está aí, a modinha, né? Que a palavra do Senhor precisa ser atualizada, precisa ser renovada. A palavra do Senhor, ela é atualizada todos os dias, né? Pelo Espírito Santo, ele traz uma nova revelação todos os dias. Mas a modinha agora é trazer o mundo para dentro das igrejas, né? E às vezes o jovem, quando você fala assim, não, você é a diferença. Você vai lá fora, você precisa fazer a diferença, né? Ele fica assim, ai, mas se eu for lá fora, eu vou sofrer bullying. Abre teu olho, filho, vai se converter. já tenho vontade de catar a Bíblia e pá, na cabeça. Dá até pra gente fazer um comparativo, que às vezes esse processo, né, de aceitação, da renúncia, como um viciado em drogas saindo do vício, né? Isso. Você de início talvez, não, eu vou sair, parei com isso tudo. Começa a entrar num processo de abstinência, que você fala assim, nossa, que saudade das festas, que saudade de não sei o que e tal. E isso começa a pesar, né? Se você não se entregar de corpo e alma realmente, não dá certo. É dificultoso. E outra, tem a questão também das amizades, As amizades, né? isso influencia muito, as amizades corrompem às vezes. Eu falo assim quando a gente... Ainda mais que hoje tem muito jovem
pensa muito em questão da imagem, né? Eu quero mostrar que eu tenho isso. Nas redes que eu tenho sociais, corrente, né? que eu tenho moto, que eu sei empinar, que uísque na mão, que quer mostrar. Tipo, de repente não tem nem condições de comprar tudo isso, mas quer mostrar poder, status, né? Então, às vezes, tipo, o jovem começa a vir na igreja, começa a seguir os caminhos certos, né? E aí vem um amigo e fala assim, cara, que isso? Larga a mão de ser careta, né? Vamos lá, não sei o que e tal. Aí, cara, nossa, é mesmo, né? Tipo, meus amigos tá tudo aí, olha onde eu tô, aí volta. Ele fica preocupado com a imagem que ele tá passando pros amigos, né? Quando, na verdade, a preocupação tem que ser outra, né? O que Deus tá pensando do que eu tô fazendo, né? Exatamente. Em relação, principalmente, à questão da bebida, né? Infelizmente, hoje em dia, pega muitos jovens, né? Demais. E... é uma coisa que muita gente me perguntou, inclusive muita gente da minha família, né? Que até hoje pergunta, né? Por que você não bebe? Na minha casa, por exemplo, eu não deixo. Vai ter um churrasco lá em casa? Pessoal, por favor, ninguém traz bebida, nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas por quê? É pecado? Gente, não é questão de sim, é pecado. Não é pecado. Tipo assim, é uma questão, eu levo por uma questão óbvia. Precisa de uma afirmação, né? Eu levo por uma questão óbvia. Digamos assim, mesmo para aquela pessoa que não acredita em Bíblia, eu digo o seguinte, por quê? Por que beber e o porquê não beber? Coloca numa balança. Quantas vidas já foram perdidas por causa da bebida? Exato. Quantas famílias já foram destruídas por causa da bebida? É verdade. E eu não achei até hoje nenhum motivo. Qual benefício que eu tenho na bebida? Exato. Eu só achei destruição de lares, de famílias, ou por separação ou por morte. É a única coisa que eu acho na bebida. Eu não consigo achar um prazer verdadeiro, legítimo. Sim. Não consigo. Então, assim, eu não levo nem em questão de, digamos assim, Bíblia, porque muita gente nem acredita, né? Infelizmente. Sim. Mas vamos levar por questões óbvias, né? É só olhar o que está acontecendo no mundo, né? É só a gente parar uns 3 segundos que a gente parar e pensar, a gente vai ver o tanto de consequência ruim que a bebida traz para a vida do ser humano. E outra, os danos que causa no organismo. Sim. Né? Então, assim, é a família, é a saúde, vidas, né, que são destruídas, que muitas vezes, às vezes acontece acidente, né? Morre uma pessoa que não tem nada a ver, vai lá, faz o teste do bafômetro, tem a bebida no meio, né? É muito triste isso. Inclusive foram feitos estudos, né? Não vou me lembrar a porcentagem, mas a maioria das pessoas que se suicidam, elas têm como incentivo para, digamos, criar coragem para o suicídio a bebida. Aí, tá vendo? Porque a pessoa perde o controle de si, né? Ela, tipo, a bebida toma conta da pessoa, né? Adormece a mente, né? Então eu só vejo malefício, né? Nessa questão de bebida. E, infelizmente, tem sucumbido a vida de muitos. Isso não é nem a questão, vamos dizer assim, da palavra de Deus. É a questão... Muitos médicos, quando você procura um médico, você está com algum problema, a primeira coisa que ele fala, você bebe? Isso. Né? Você faz uso de bebida alcoólica? Não. Você fuma? Não. Ou quem fuma, sim, você precisa parar. Sim. Né? Porque não traz nada que vai agregar à sua vida, né? Nem espiritual e muito menos a saúde, né? Sim. Outra coisa também que muita gente pode me perguntar, mas por que então nem na sua casa você deixa entrar bebida? Tipo, não é você que vai beber, quem for lá na sua casa vai beber. Digamos que acontece alguma coisa com alguém que saiu da minha casa porque bebeu, bateu um carro, aconteceu alguma coisa. Onde que ela estava? Eu não quero fazer parte disso. Eu quero poder deitar minha cabeça no travesseiro e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero estar orando para a vida dessas pessoas, para que elas se libertem disso. Sim. Eu não quero participar, digamos assim, de uma tragédia. Eu não quero ter participação nisso. E de repente, poderia acontecer alguma coisa do tipo e depois poxa, peraí. Né? Se eu tivesse obedecido à voz do Espírito Santo e se eu não tivesse deixado, não teria acontecido. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente passa a receber o Espírito de Deus, então a gente tem um entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Né? Mas enquanto a gente estiver com o Espírito do mundo, a gente não vai entender. Exato. A gente tem que dar espaço para o Espírito Santo.
E o difícil é você explicar, às vezes, para aquele familiar que ainda não tem esse entendimento. Porque ele acha que você está se afastando, que você está ficando bitolado com a igreja. Principalmente quando não vai em muitas festas, né? Exato, exatamente. Mas assim, você não consegue explicar para ele que por mais que você fala, por mais que você mostra para ele que você está bem com as suas escolhas, a pessoa ela tá tão cega que ela não enxerga, ela não entende, você fala, enfim. Às vezes, para evitar para evitar o confronto, às vezes é melhor você até ficar quieto. Porque quanto mais você for explicar, mais você vai dar satisfação, mais confronto causa. Então, às vezes, é necessário calar. É perigoso a gente até entrar numa discussão, né? E, tipo assim, nossa, mas aquela pessoa calma, tal, né? Falando nesse tom de voz, desse jeito, né? Então, muitas das vezes, chega num certo momento em que a gente, bom, né? Eu fiz o que eu pude, infelizmente, não tem mais o que falar. Igual a gente comenta lá em casa, a gente deixou de participar de muitas festas, assim, de amigos que eles bebiam, mas a gente não. Mas o fato da gente estar, por exemplo, num aniversário, a pessoa está bebendo, você não, e você vê a pessoa se acabando de beber, e aquilo vai, você fala, meu Deus do céu, e você fala da palavra. Mas também não adianta você falar da palavra para ela a hora que ela está bebendo ali. Uma situação que você está lançando pérola aos porcos. Sim. Né? Inclusive eu quero deixar uma coisa bem clara, porque vai ter muita gente que vai falar assim, mas como que você nunca viu o benefício na bebida se antes você bebia? Eu ia até comentar porque eu tive, por exemplo, nos meus 17 anos eu bebia muito. A gente ia lá para São Sebastião do Paraíso, porque lá era roça, tal, nós ia lá só para beber. Nossa. Mas assim, eu passei a ter esse tipo de entendimento quando eu passei a dar liberdade pro Espírito de Deus. Quando eu passei a ouvir a palavra, eu passei a dar liberdade, eu passei a poxa, peraí, realmente, né? A minha mente começou a ser aberta a partir daí. Então, é o que eu espero, assim, é o que eu desejo, né? Que todos fazem, né? Dê uma chance a si mesmo, né? E permita-se, né? Com que o Espírito Santo faça essa obra maravilhosa na sua vida. Amém. Amém. E até a questão que você falou, não quero ser responsável por um acidente. Aí provavelmente alguém vai falar assim, mas o acidente acontece se o cara fosse beber na tua casa ou se não fosse beber. Mas pelo menos eu não né? dei um dos motivos. Eu não tive parte, né? Eu não tive exatamente. Nesse acontecimento. Exatamente. Acho que podemos já quer deixar alguma final. Palavra, algum recado? Não, a palavra era aquela mesmo, né? De conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dê uma chance a si mesmo, né? Procure saber, se aprofundar um pouco mais no Evangelho, que eu tenho certeza que vai ser libertador, que todas as dúvidas que até hoje existiram, todas essas dúvidas vão ser sanadas, né? Elas vão cair por terra, essas dúvidas, né? Porque o Espírito Santo, quando a gente dá liberdade para ele nos revela, né, aquilo que está no mais profundo de Deus. Então a gente passa a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Amém. Bom, agradecemos por aceitar o convite. Amém, eu que agradeço. Com a gente. É muito bom, né? Eu que agradeço a oportunidade. Mesa, conversar a respeito da palavra do Senhor. Verdade, eu estou bem intenso, né? Acho que deu até para perceber no vídeo, mas... Imagina. Acho que todos nós, por mais que a gente está quase todo episódio aqui, mas a gente ainda fica meio, né? A gente fica, não adianta. Mas Deus abençoe o ministério. Amém. Que continue crescendo. Amém. O convite para a Jéssica ainda está feito, viu, Jé? Amém. Você não pode vir dessa vez, mas na próxima nós aguardamos você aqui na nossa mesa. Amém. Bom, e a você também, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Foi uma honra tê-lo conosco nessa mesa, batendo um papo aqui a respeito da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos nossas redes sociais também no Instagram, a rede social da nossa igreja. Futuramente vai começar a transmitir as lives também dos cultos, né, que a gente tem aqui na igreja. Amém. Lembrando que aqui fica na rua Ermelinda Henrique Sandrin, no Parque Servidores, em Ribeirão Preto, número 210.
Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, que é culto de oração. No sábado, às 20, nós temos o culto de jovens aqui. E no domingo a gente tem às 9 da manhã um café com Deus, que é um estudo bíblico, né, com café. O pessoal traz um pãozinho, um cafezinho quentinho aí. E às 18 horas, no domingo à noite, nós temos o culto da família, né, o culto de celebração aí. Então vocês estão todos convidados, qualquer um dia desses apareça aqui para celebrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade, ao presbítero, Amém. Diácono Lucas, por estar compartilhando, né, a sua experiência aqui na mesa conosco. Amém. Gostaria de pedir perdão a você aí pela minha voz, né? Estou um pouquinho rouca aí, a rinite alérgica, essa época do ano, judia um pouco, né? E a primeira coisa quando eu fico ruim da rinite alérgica é perder a voz, né? Não é nem secreção na garganta, no nariz, é a voz. Eu fico rouca, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Agradeço a Deus a oportunidade de estar compartilhando essa mesa com você aí que está nos assistindo. Como eu disse, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta de onde você está assistindo, se é daqui de Ribeirão Preto, de onde você estiver assistindo, conte, nós queremos conhecer você também. Amém. Fica com Deus. Beijo.